Quero saber se alguém aqui pensou em algum assunto, algum argumento, alguma pergunta. Tem alguém aqui que queira colocar alguma coisa? Não? Bom, o irmão Afonso deu uma questionada ali comigo, falou assim: Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão de Jesus, pergunta-se, Deus o desamparou? Não. Alguém discorda? Fazer que nem aquele escruvizinho. Quem discorda? Sai no tapa. Não. Deus não o desamparou. Então, o questionamento foi o seguinte: teria o próprio Senhor Jesus desestruturado, ou, como usou a expressão, saiu da base? Porque em uma visão mais direta, nós dizemos que Deus não desamparou Jesus, né? Tá, considerando ainda isso, que Deus não desamparou Jesus. Por quê? Porque realmente Deus não desamparou Jesus, né? Então, o sofrimento de Jesus chegou a um nível tão louco, né? Tanto que ele foi o primeiro a morrer. O sacrifício que Jesus passou, ele foi espancado por uma noite inteira, irmão. Jesus foi o único que foi espancado por uma noite inteira. Quando pegaram ele no Getsêmani, começou o espancamento. De manhã cedo o apresentaram a Pilatos e toma-lhe espancamento. Muita gente se escandalizou com aquele filme, como é que chama? A Paixão de Cristo. Mas o filme é só espancamento? O filme é só sangue? Muita gente criticou aquele filme. Ora, mas Isaías, quando diz o retrato de Jesus ali, diz que olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Nenhuma formosura. O que é não ver nenhuma formosura? É não ver nenhuma forma. É estar indefinido. O rosto de Jesus devia estar inchado, ensanguentado, transfigurado. Imagina, socos e chutes, sabe-se lá o que fizeram com Jesus, com espadas, com escudos, com botas. Quando ele foi carregar a cruz, ele não conseguiu. Os outros carregaram a sua cruz, Jesus não conseguiu carregar dele. Não tinha mais condição, o ser humano estava esgotado. Jesus foi até metade do caminho e tombou, não dava mais para ele. Mas os outros foram em frente. Por quê? Porque não passaram por tudo que ele passou, né? O sofrimento de Jesus foi muito extremo. Aí aquela coroa de espinho, dizem alguns estudiosos que aqueles espinhos eram enormes, maiores que um dedo, e cravaram mesmo ele na cabeça de Jesus. Imagina, um homem está ali com aquilo cravado na cabeça, um sofrimento fora do comum, crucificado, né? Não numa cruz reta, mas numa cruz inclinada. A cruz de Jesus era assim, ó, inclinada. Segundo a história de todos os que eram crucificados, a cruz não era reta, não dava uma posição de descanso. Ela jogava o corpo para frente para pressionar os pulmões, dificultar a respiração e a pessoa morria asfixiada. Esse era o projeto da crucificação, porque se deixar uma pessoa ali simplesmente crucificada em posição de descanso, na vertical, ela fica ali viva 3, 4 dias. Então o projeto, eles morriam por asfixia. A crucificação gerava a morte por asfixias, por pressionar o pulmão, porque a cruz era assim, para frente, inclinada para frente. Depois de toda aquela noite de espancamento, depois de tudo isso aí, Jesus chega ali,
num sofrimento extremo, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, e se eu disser que a parte disso, que realmente Deus desamparou ou abandonou, ainda que por um momento, mas abandonou Jesus. Por isso ele diz, ele reconhece que ele perdeu Deus. A Bíblia diz que o céu fez-se trevas. Lá no Getsêmani, naquele jardim, quando Jesus está na sua mais profunda angústia, suando gotas de sangue, ele diz, Pai, eu sei que tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Antes, porém, ele falando da sua crucificação, ele diz, para isto eu vim ao mundo, para esta hora eu vim ao mundo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele está tranquilo. Eu vim ao mundo para ser crucificado pela humanidade. Jesus está tranquilão. Mas quando está no Getsêmani, parece que ele contempla algo mais profundo. Ou seja, não só a crucificação, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade divina que sempre esteve em comunhão profunda, como ele disse, Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Jesus agora está vendo o seguinte, que ele vai ser desgarrado, ele não vai ficar o Pai e o Espírito Santo em comunhão, e ele, Filho, vai perder essa comunhão. Para mim, a agonia de Jesus no Getsêmani não foram os cravos, não foi a coroa, não foi chicotada, não foram as dores físicas naturais. Para mim, a dor de Jesus foi essa, quando por um instante ele não faria mais parte da Trindade. Em que ele contemplou no Getsêmani, lembra que ele passou pelo Monte da Transfiguração? Lembra que apareceu Moisés? Lembra que apareceu Elias? E Moisés e Elias viraram para ele, e diz a Bíblia, que falavam para ele da sua morte na cruz, que se daria em Jerusalém. O que será que Moisés e Elias disse para ele? Porque Moisés e Elias são dois homens que não estão no paraíso, já estão na glória de Deus. Estão com um conhecimento muito profundo naquela manifestação do Monte da Transfiguração. Moisés e Elias que evoluíram, mas Cristo involuiu. A visão espiritual, a situação espiritual de Jesus Cristo, ela regrediu à condição humana, e a condição espiritual de Moisés e Elias acresceu a uma condição que não temos como avaliar. Então Moisés e Elias falam com Jesus da morte dele em Jerusalém. E como se daria isso? Quem sabe se ali Moisés e Elias não disse, tu vai perder a comunhão com o Pai. Isso deve ter soado muito pesado para Jesus. Pai, não, passa de mim esse cálice. Ora, mas ele sabia que ele veio para morrer na cruz o tempo todo, agora ele está dizendo que ele passa de mim esse cálice? Esse detalhe foi a maior prova de Jesus, né? Que poderia ter desistido do projeto de morrer pela humanidade, não pelas dores carnais, mas pela dor da separação. Ali, quando o Filho, ele é cortado da comunhão, por que é cortado? Ora, porque está escrito que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, tá? Quando Jesus está na cruz, o pecado de toda a humanidade está sobre quem? Sobre ele. Opa, Deus, virou o rosto, fez-se trevas. É uma interpretação minha, né? Mas cada um pode ir adiante. Pega o cavalo e vai embora, meu, vai pensando. Então, na cruz, o pecado da humanidade está sobre Cristo. Deus que não contempla pecado, que Isaías já disse que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Deus ausentou-se de Jesus. Para quê?
para que ele pagasse pelos pecados da humanidade. Ele tinha que sentir o peso do pecado. Para ele sentir o peso do pecado, ele tem que perder a comunhão com Deus. Se eu estou em plena comunhão com Deus, mato um ali, mas Deus está na minha vida. Fumo um cigarrinho de maconha ali, cheiro uma cocaína, vou para o homossexualismo, para a prostituição, etc, etc, etc. Mas Deus está sempre abundantemente na minha vida. Eu sinto o peso do pecado? Não. Mas Isaías diz que ele tomou sobre si os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz foi aplicado nele. Qual é o castigo? A perda da comunhão, não é isso que o pecado gera? Ah, então o castigo que cabia a mim, a perda da comunhão com o Pai, caiu em cima dele. Então ele estava certinho. Deus meu, por que me desamparaste? É só o que eu penso. Não sou dono da verdade, não. Eu já criei muita polêmica por aí afora nos seminários com essa visão, mas é nela que eu aposto a minha vida. Jesus Cristo perdeu a comunhão com o Pai. Por isso ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, todos nós não sabemos o que é a graça de Deus. Quando a gente peca, caramba, não vem aquele saco de 100 quilos nas nossas costas? Nós não sabemos quando pecamos? Não sabemos quando estamos errados? Não tem um peso por dentro, por fora, não tem um bloqueio, não é uma loucura quando a gente sabe que pisou na bola? Enquanto a gente não põe a boca no pó ali, o rosto em terra e diz, Deus tem misericórdia, eu reconheço o meu erro, eu me retrato e pá. Enquanto a gente não recobra, a gente não fica com aquele sacão de cimento nas costas, pesadão. Jesus também sabia o que era a graça de Deus. Mas de repente ali ele viu que essa graça foi-se. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então, essa é uma visão que nós temos do episódio. Faltou base para Jesus? Não, ele realmente falou de uma realidade que ele viveu. Agora, o que seria faltar a base? Faltar a base é quando alguém tem que ter uma atitude X, por já ter conhecimento de determinados fatos, e ele tem uma atitude contrária, diferente. Por exemplo, nós vimos o rei Saul, e tanta gente, né? Saul, Davi, sei lá, Eli, tanta gente. Por quê? Tinha conhecimento de que deveria proceder de uma maneira, mas procede de outra. Isto sim é que caracteriza a falta da base, do crescimento, do entendimento desse Deus que é o autor da palavra. Então, é isso, esse é um ponto de vista que eu tenho. Agora, o sofrimento de Jesus, eu imagino que ele é mais do que tudo aquilo que todos nós já conseguimos parar para pensar. Nem o ímpio, nem o satanista está sem a graça de Deus. Sabia disso? Por isso tem aquela expressão bíblica, que a chuva cai sobre justos e injustos. E o que é a chuva? Não é a graça de Deus? Não é o símbolo da graça de Deus? Pois é. Muitos ímpios, satanistas, estão lá, mas a graça de Deus está sobre eles, para que eles continuem vivendo, até porque precisam receber ainda a oportunidade, né? Muitos não receberam a oportunidade. Agora, quando o camarada é realmente abandonado por Deus, aí ele vai para a loucura, acaba, ele fica louco, ele vai para os extremos da vida, ele não consegue mais equilíbrio, ele não consegue mais raciocinar em nada, entende? Isso é que caracteriza a ausência total da graça de Deus. Nós temos alguma pergunta? Não? Todo mundo sabendo muito? Tem pergunta aí? Também não? Vamos encerrar mais cedo hoje? Ou eu dou mais um minuto para você pensar? Pastor, eu estou com vergonha, mas eu queria tanto fazer uma pergunta. Então, isso. Irmão Marco,
Precisa do microfone, né? Então vai lá. Jesus perdeu por um momento a graça de Deus. Então quer dizer que ele morreu no pecado? No exato momento da morte, ele morreu em pecado? Sim, ele morreu num pecado que não era dele. Por isso diz o Salmo profeticamente: não deixará que a minha alma veja a corrupção. Porque Deus é justo. O que Deus fez? Por exemplo, os animais do Antigo Testamento eram culpados de alguma coisa? Matava-se animais para perdoar o pecado do homem. Ou seja, Deus está aplicando uma simbologia do que Cristo viria a ser, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está sendo aplicada ali uma simbologia para que a humanidade entendesse o que era o valor do sangue derramado, né? A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Para entender quão terrível é o pecado diante de Deus, que precisa-se de um sacrifício de uma vida para cobrir pecado. Mas o sacrifício lá do Antigo Testamento dos animais não era completo. Quando se sacrificava aquele animal, a mente não podia estar exclusivamente no sacrifício do animal, mas na simbologia aplicada de que o pecado era tão grave que uma vida precisava ser sacrificada. Aí vem Jesus Cristo e é chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha sido simbolizado também já desde a saída do povo do Egito. Aquela libertação, aquele sangue nos umbrais das portas para que o anjo da morte não entrasse, houve sacrifícios. Então o sangue era bem característico dessa situação, para valorizarmos e entendermos quão terrível é o pecado. Então Jesus morreu em pecado? Tá, Jesus morreu porque os nossos pecados, ele veio exatamente para isso, não foi? Para morrer, para nos resgatar, e para nos resgatar ele tinha que morrer pelos nossos pecados. Então agora eu vou até mais profundo. Se os nossos pecados estavam sobre Cristo, o castigo que nós merecíamos era o inferno. Agora fica só no será, tá, irmão? Será que Jesus, uma vez que está com os nossos pecados sobre ele, esse tempo em que ele está no túmulo, 3 dias, como se costuma dizer, 3 dias e 3 noites, será que ele teria sofrido alguma coisa a nível de inferno? Só que tem um detalhe: inferno, a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento. Mas será que Jesus realmente, como Paulo escreve dizendo que ele foi às regiões mais baixas da terra, dando a entender, porque o inferno nós sabemos que não está debaixo da terra. Isso é historinha de criança, né? Cinderela, Branca de Neve. O inferno não está debaixo da terra. O inferno não é um lugar detido por um aspecto físico. Assim como o paraíso, o reino de Deus são coisas espirituais, o inferno também é uma região espiritual e não está detido no centro da terra. Você vai ver uma duzinha aí da Universal dizendo que gravou os gritos lá no centro da terra, que ouviu os gritos de agonia e era o inferno. O inferno não tem acesso físico a ele, tá? E os gritos no inferno, como se no inferno não temos esse corpo com cordas vocálicas para produzir, cordas vocais para produzir som, como que alguém ouviu, se a coisa é totalmente espiritual? Isso aí é balela, é coisa de gente cega, né? Que inclusive põe uma minissérie do rei Davi, colocando Saul invocando através de uma feiticeira o profeta Samuel, e o profeta Samuel apareceu. Depois disso você vai esperar o quê, meu irmão? Né? Não tem mais nada que esperar. Então Jesus teria sofrido de alguma maneira com os nossos pecados.
A que ponto seria esse ir ao inferno dele? Será que ele foi mesmo? Irmão, eu não vi, a Bíblia não diz exatamente, não descreve, eu não vou me meter muito nesse negócio não. Agora, uma coisa eu sei, que Jesus perdeu por um instante a graça e que realmente recebeu sobre nós o castigo, como profetiza o profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, essas feridas não são só feridas físicas, ao contrário, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então Cristo recebeu sobre si todo castigo que cabia a mim. Aí questiona-se, será que também ele foi ao inferno e sofreu lá por esses 3 dias e noites que ele passou? Isso aí fica para nossa memória pensar. Eu te garanto uma coisa, se Deus não te revelar, você não vai achar a resposta. Se essa resposta estivesse na Bíblia, eu acredito que eu já tinha encontrado ela. Então, essa é uma realidade. Ele realmente pagou pelos nossos pecados. Morreu em pecado? Sim, mas em pecado que não era dele. Deus, que é justo, não ia deixar ele padecer eternamente pelo pecado dos outros. Então, essa obra que Deus fez é essa. Jesus sofreu pelos nossos pecados, e como sofreu, mas não padeceu eternamente. Porém, o que ele padeceu, não sei a que nível, já foi o suficiente para nos resgatar do pecado e dos laços da morte. Perguntas? Irmão Marco abriu as portas agora, o pessoal vai... Pastor, o senhor comentou aqui o sacrifício de Cristo, através dele, todos poderiam ter uma chance. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos ali na internet sobre a China, alguns países ali, né? E a gente vê assim tantas pessoas escravizadas, aquela coisa horrível mesmo. E a gente fica pensando, as igrejas todas, né, têm fracassado. Então, como essas pessoas vão ter uma chance, no caso? Porque quem vai pregar para elas, assim, nesses lugares assim tão distantes? A gente sabe que tem a restauração, mas não seria o suficiente assim para o mundo inteiro, a nível de tempo, né? Já que a gente já realmente está no fim. Não, a restauração é o suficiente. A restauração é um mover tão rápido, tão violento. Por exemplo, esses dias o irmão Afonso colocou lá uma mensagem no computador dele, em 24 horas, ou menos de 24 horas, tinha sido baixada 203 mensagens. Em menos de 24 horas. 203 mensagens foram baixadas. De vários países, inclusive da China, parece que ele falou Ucrânia, alguns países lá que quase não são mencionados. A velocidade da Voz da Restauração, ela é um assombro. Por quê? Porque o tempo realmente é curto e nós precisamos, como eu já disse aqui, aonde existir um cristão, em qualquer parte do mundo, aonde existir um cristão, ele vai ouvir as mensagens da Voz da Restauração. Nem que seja uma ou duas suficiente para acordá-lo. Ele vai ouvir. Isto é a característica da Voz da Restauração. Se somos, eu não tenho mais dúvida, aonde existir um cristão, então o tempo não importa para Deus tempo, né? A maneira como Deus age é muito sobrenatural. Como que eu ia alcançar a China? Como que nós íamos chegar no Japão? Como que nós íamos chegar nos Estados Unidos? Nós não íamos chegar. Deus falou, vai chegar. Eu vou criar a internet. Deus criou a internet e nós chegamos. Como? Em 24 horas. O que nós seremos daqui a 20 anos? O que nós seremos daqui a 20 anos? Se em um dia 200 mensagens foram baixadas e não para, a hora que o irmão Afonso olha lá no computador e está baixando mensagens e acusando o mundo inteiro, não para de baixar mensagem, daqui a 20 anos. Então o tempo nós temos. Agora, pessoas que não ouviram, tá? Elas terão a chance de ouvir. E outra coisa, ainda que alguns morram sem ouvir a Voz da Restauração. Tem gente nesse momento que está morrendo e não ouviu a Voz da Restauração. Mas isso aí não altera em nada
os critérios de Deus para as suas operações e para os seus julgamentos, né? Porque muitas pessoas também morreram, estão morrendo e vão morrer sem conhecer o Evangelho, a própria evangelização. Mas Deus tem os seus critérios de tratar com cada um. O conhecimento do Evangelho é uma porta espantosa que se abre para que a pessoa não só alcance salvação, mas que tenha o privilégio de angariar galardões servindo Jesus Cristo. Ou seja, é extrapolar. Deus, além de dar a salvação, Ele ainda nos permite posicionamentos lá no céu. Para aqueles que se empenham, Ele não apenas dá um lugar no meio da multidão, mas lá no céu, Deus ainda nos dá lugares de destaque, né? Essa é uma realidade, nós vemos isso em Apocalipse. Pastor, Jesus ele faz um pedido ao Pai. Ele fala: Pai, glorifica a mim junto de ti, com aquela mesma glória que tínhamos junto antes da fundação do mundo. Ou seja, eu lembro que quando Jesus ele ressuscita, e antes dele ser assunto aos céus, ele fala aos discípulos: todo poder me é dado nos céus e na terra. E eu me reporto a uma determinada passagem que diz que Deus ele nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi tão grande, foi tão intenso, e a recompensa que ele recebeu de Deus foi muito maior daquilo que ele queria. Ele queria apenas ter aquela mesma glória. E quando ele voltou, ele fez aquela declaração: todo poder me é dado nos céus e na terra. Ou seja, o Pai, além de ouvir aquela declaração dele, quando recompensa com muito além daquilo que ele pediu. Ele queria apenas voltar até o status que ele tinha ao lado da divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas antes dele ser assunto aos céus, ele falou: todo poder me é dado. Ele quis dizer: o Pai me deu muito mais daquilo que eu pedi. Verdade. Realmente, né? A oração é bem clara: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que nós tínhamos antes que o mundo existisse. Mas ele cumpre a missão e declara isso: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Deus, o Pai a ninguém mais vai julgar, Ele deu a mim todo o poder de julgar. Realmente tremendo. E é isso que acontece, assim como Jesus é o exemplo, é com cada um de nós, irmão. Entende? Nós temos um projeto: ser salvos. Mas acredite, Deus tem muito mais para nós. A salvação é a nossa base, sem ela nada. Mas além dessa base de sermos salvos, Deus tem coisa muito mais tremenda para nós, tanto nessa terra quanto no porvir. Como Jesus falou assim, acho que Pedro pergunta para Jesus: nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Vocês que deixaram tudo para me seguir? Quando da restauração de Israel, sentarei sobre 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. Aí ele falou assim: recebereis 100 vezes mais neste mundo e no porvir a vida eterna. Mas só que essa vida eterna, para Deus, o conceito de vida eterna, essa questão de viver na eternidade, ela não está simplesmente, essa expressão bíblica, ela não revela simplesmente o fato de viver eternamente. Porque Apocalipse mostra galardões, hinos especiais, coroas especiais, né? Posições especiais. Uns estão debaixo do altar, outros estão lá cantando cântico com Moisés. Uns têm acesso a Deus facilmente, estão pertinho, outros estão mais distantes. Então realmente Deus tem para nós, além do que pedimos ou pensamos. Assim como aconteceu com Jesus, nesse exemplo que o Rafael deu, assim é conosco. Agora, muitos se limitam a pouco, né? Não, eu já sou salvo. Tinha uma senhora na Igreja Batista que ela dizia assim: não, eu sou muito feliz com Jesus. Eu já sou batizada nas águas, já faço parte da igreja e já tenho meu nome no hall de membros. Eu não quero mais nada de Jesus, já estou satisfeito. Imagine, já tenho o meu nome no hall de membros, porque ela tinha uma ficha lá na igreja, né? Onde eles anotavam o nome, endereço, telefone, blá, blá, blá. Ela era feliz, porque ela já tinha sido batizada nas águas, ela estava ali, ela participava da igreja,
e ela já tinha o nome dela anotado no hall de membro, nas fichas da igreja. Imagina, uma pessoa dessa não será nada. Ela não será nada. Ela é uma inútil. Jesus não conta com ela nessa terra para absolutamente nada, porque ela já está satisfeita em ter sido batizada nas águas e fazer parte da igreja. Evangelismo? Não, não pode, ela não vai. Vamos ali, não sei o que, não sei o que lá, não faz nada. Ela já está satisfeita, e era exatamente assim a vida dela. Não participava de absolutamente nada, não se envolvia com nada, né? Embora os trabalhos fossem mesmo sem direção, mas pelo menos a gente acreditava que era de Deus e se envolvia. Ela não se envolvia com nada. Assim como ela, tinha mais uns 10 ou 15 por lá. Tem mais perguntas, irmãos? Pastor, o senhor acabou de mencionar que várias pessoas nesse momento estão baixando a sepultura sem conhecer a voz da restauração. Falou também que o irmão Francisco, o irmão Afonso deixou o computador ligado e muitas pessoas conseguiram ter acesso a essas mensagens. Baixaram mais de 200 mensagens. A minha pergunta é, nós temos recebido da restauração, temos recebido muito da restauração. Aqueles que não têm se empenhado em levar a voz da restauração adiante, está em pecado e responderá pelas pessoas que estão baixando a sepultura muito sem conhecer a voz da restauração por negligência? Aí é uma questão de entendimento, né? Por que Israel pagou caro? Exatamente por isso aí. E são acusados de um pecado chamado prevaricação, que significa não levar adiante um projeto, no caso aqui, um projeto de Deus. Ou seja, é se comprometer com uma situação, mas não levá-la adiante. Deus fez aliança com Israel, Israel aceitou essa aliança, Deus deu a eles a lei, eles disseram, né, para Moisés, tudo que o Senhor disser nós faremos, mas eles não levam adiante. Então, assim como Israel, milhões de pessoas que já passaram, e talvez outros milhões que ainda vão passar sobre o planeta Terra, vão conhecer os projetos de Deus, mas não vão se enganjar a eles. Os que entenderem esse projeto e não aceitarem, estarão incluídos exatamente como Israel. Mas tem aqueles que sequer vão entender esse projeto e vão continuar vivendo as migalhas que estão por aí, sujeito àquele monte de coisas que nós já temos comentado sobre isso. Então não é uma questão, está em pecado, etc, etc, não levou adiante e tal. Existe um entendimento. Por isso que quando as pessoas entram em contato comigo de outros estados, eu digo, irmão, você está impactado, a mensagem está bom, foi gloriosa, nós sabemos o que temos recebido de Deus, mas se você não for lá para o www.seminario1.com e estudar, se você não estudar, esse impacto vai passar da sua vida e daqui a 2, 3 meses você não será absolutamente nada. Porque o entendimento tem que abrir, tem que entender o que é restauração. Por que eu prego, acuso os juízes, acuso o delegado, acuso o deputado? Por que eu faço isso? E por que outros não estão fazendo? Tem que entender. Havendo entendimento, virá o projeto de Deus sobre a vida da pessoa. Aí ele vai ter que levar adiante. Se não levar adiante, uma vez que entendeu, aí ele vai cair feio realmente. Vai ser rejeitado exatamente como Israel foi rejeitado. Uma coisa que Deus não admite, isso eu posso dizer, Deus não admite, ele rejeita a pessoa, ele larga, ele entrega a própria sorte. É quando Deus fala, sabe que a pessoa entendeu, mas a pessoa se mantém passiva, em cima do muro. Isso leva à rejeição. Quando Deus fala alguma coisa e vê que nós já entendemos, porque Ele vai falando até entendermos, e Ele sabe quando entendemos, Ele sabe quando não há mais dúvida, aí Ele quer uma atitude. Saul, vai lá e faz isso, entendeu? Entendi. Eli, tu não repreendeu teus filhos, tal, entendeu? Ah, não entendeu. Falou uma vez, falou duas, depois levantou Samuel, falou. Entendeu agora, Saul? Ou Eli, entendeu? E ele não se posicionou.
veio o juízo e acabou com tudo. Então, quando Deus fala, vai falando, se for preciso, 10, 20 vezes, até ver que nós entendemos. Quando nós entendemos, aí ele exige uma atitude. Se não houver essa atitude, ele larga de mão e vai chamar outro. Né? Temos mais perguntas? Não? Tem? É uma pergunta da irmã Rosimar. Pastor, nós pecamos por uma mal palavra e também por pensamento? Não, por uma palavra, sim. Pode até ser caracterizado, dependendo do âmbito, do ponto em que essa palavra alcance. Por pensamento, não. Ninguém peca por pensamento, né? O próprio apóstolo Tiago, que andou ali coladinho com Jesus, ele disse que o pecado, uma vez concebido, gera a morte. E alguém falou aí consumado, né? Porque é real. Uma coisa que é concebida não está consumada? Quando nós não usamos essa palavra conceber para concepção, por exemplo, a mulher concebeu, a Bíblia usa muito assim, concebeu e deu à luz um filho, né? A mulher concebeu, está consumado ou não está consumado? Está consumada, ela concebeu, ponto final. Ela está grávida. Não é assim que funciona? Esse é o entendimento. Então, o pecado concebido. O que é algo concebido? Não é algo que já veio à existência? Não é o que já existe? Nós não dizemos que alguém concebeu, dizendo, fulana concebeu, mas ainda não existe o filho dela, não. Se concebeu, pode fazer uma ultrassonografia, pode estar com 1 mês, vai acusar. Pode estar, sei lá, vai acusar. Pode, se não acusar na ultrassonografia, faz um exame de sangue. Vai acusar. Existe. Vai acusar porque existe, é fato. Concebeu. Então o apóstolo Tiago, ele diz, o pecado concebido, ou seja, o pecado que está existente, esse gera morte. Mas se o pecado não existe, não gera morte. Então, num pensamento, existe um pecado concebido? Eu sei que isso aqui dá para a gente escrever um livro. Ou seja, você pode pensar num erro. Deixa eu até abrir mais espaço aqui, que esse negócio, normalmente essa aula são as aulas que eu saio crucificado. O pecado concebido, ele gera morte. Pensar em uma coisa errada já é o bastante para te condenar? Não. O que caracteriza que você tem o livre arbítrio? Não é você poder pensar no certo e no errado? Não é você poder pensar no bem e no mal? Não é isso que caracteriza eu ser livre? Eu poder fazer ou voltar atrás? Então eu posso pensar as mais horrendas coisas, porque isso é característica de um ser livre. O Aristóteles disse o quê? Nada caracteriza melhor o homem do que o fato de pensar. E alguém, um dos filósofos, diz assim, eu penso. Logo, se bem que tem gente que pensa, mas é como se não existisse, né, irmão? Mas, então, pensar no certo ou errado, no bem ou no mal, é uma característica de um ser humano com a mente livre. O que tem no mundo para se pensar? Certo e errado, bem e mal. Me apresenta outra coisa diferente. Você só tem isso para pensar. O certo ou errado. O que é o certo? Os conceitos de Deus que estão dentro de você e revelados na palavra. E o errado? Tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. É só isso. Então, o livre-arbítrio é a característica de podermos pensar no que é certo e o que é errado. Então, se eu penso
no errado, se eu penso no mal, até aí eu não cometi erro nenhum. Agora, se eu planejo, se eu projeto realizar o errado, o maligno, opa, o pecado já está dentro de mim. Eu estou esperando a oportunidade de cometer um erro. Aí vamos imaginar, o camarada está ali com uma arma na cintura, esperando passar alguém para ele dar um tiro. Sei lá por quê. Aí quando esse alguém vem passando, ele mete a mão na arma, aponta e diz, não, não vou fazer isso não. Guarda a arma e vai para casa. Ele pecou? Algum tribunal condena esse homem? Sim, então condena ele. Como? Que acusação teriam? Meritíssima, vamos, né? Meritíssima. Ele planejou me matar, mas desistiu. Quantos anos vai dar para ele? Ele é condenado ou ele é livre? É livre. Ele não é condenado. Por quê? Porque ele teve até o último momento de apertar o gatilho, a oportunidade de voltar atrás. Como livre, ele decidiu, não, esse não é o melhor caminho, eu estou errado. Ele se arrependeu, acabou, não vou mais matar ninguém. Mas ele pensou em matar? Ele teve um planejamento final, ele viu o cara morto na frente dele com tiro? Viu, mas ele fez? Não fez? Agora eu vou botar uma palavra pesada aqui, não fez voluntariamente, tá? Não fez voluntariamente. Agora vamos usar o mesmo cara, na mesma esquina, vem passando, a mesma vítima, aí ele vai ali, aí ele vê passando o camarada, ele mete a mão no revólver, saca, quando ele olha aparecendo na esquina uma viatura da polícia, aí ele, opa, ele bota o revólver de volta no lugar e fica na dele. Acabou a história aí. Vamos para o tribunal. Meritíssima. Meritíssimo, né? Melhor meritíssimo. Meritíssimo. Esse cidadão aqui planejou matar um, só não matou porque a polícia apareceu. Subentende-se que se ele continuar livre, ele possa vir a matar. Talvez aí o veredito seja diferente. Ele não se arrependeu, ele foi impedido. Então existe diferença em atitudes voluntárias e atitudes forçadas. Ele não matou da segunda vez porque ele foi impedido. Ele tinha um intento para levar adiante, mas por força maior ele retrocedeu. Então a malignidade, a maldade ainda está lá no coração dele. O outro não, o outro abandonou a maldade do coração quando voluntariamente ele guardou a arma, ele teve toda a oportunidade. São ou não são situações diferentes? Mas ambos não mataram. E ambos projetaram. Como eu gostaria de ver os juízes da terra julgando isso. Eu gostaria de ver eles julgando uma situação dessa. Simplesmente sabe como que eles julgam? Tem prova? Fez? Não, então está livre. É assim que eles julgam. Porém, nós, diante de Deus, sabemos que essas duas situações têm veredito diferente. Porque o Senhor Jesus falou assim, quando tu atentares em uma mulher para a cobiçar, já no teu coração cometeste adultério. No coração já cometeu adultério? Adultério é um ato. Quando uma pessoa comprometida com um se envolve com outro. Ou quando uma pessoa que não é comprometida com ninguém, mas se envolve com alguém comprometido. Isto é adultério. Mas Jesus vem mais profundo e diz assim, se no teu coração tu já cobiçou com esta intenção, já era, só uma questão de oportunidade, tu já é um adúltero. Aí ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serás. Tá? Então a questão, irmão, é conceitos, etc. Então, ninguém peca por pensamento. Tinha uma outra pergunta nessa mesma?
Ah, mal palavra, né? Isso aí também é importante, irmão. Mal palavra. Hoje eu recebi uma notícia que um parente meu morreu. Aí alguém disse assim, isso aí só pode ter sido overdose, porque todo mundo sabia que a pessoa era viciada. Eu falei assim, não sei. Imediatamente eu senti o peso daquele negócio. Alguém falou assim, fulano morreu. Só pode ter sido overdose. Eu falei assim, eu não sei. Não é nem problema meu. Entendeu? Não sei se foi overdose, não sei se foi mistura. A mim não sei, não me interessa, eu não estava lá, não é problema meu. Não quero dizer, só pode ter sido mesmo overdose. Era um safado, vivia metendo a cara na maconha, na cocaína. Eu não sou juiz, eu não sou testemunha, não é problema meu. A Bíblia diz, põe anjo à porta dos meus lábios, amém, irmão? Não é problema meu, entendeu? As pessoas tiram conclusões muito precipitadas. Aqui nesse ministério, uma vez alguém veio e falou uma situação a respeito de um irmão. Pastor, eu fiquei horrorizado do que eu soube, né? A pessoa estava bem aqui nessa coluna conversando comigo. Pastor, eu fiquei horrorizado do que eu soube. Eu fui em tal lugar e eu soube disso. Eu não pensei que o fulano fosse capaz disso. Falei assim, irmão, de quem você ouviu isso? De fulano. Fulano não vai mentir. É mesmo? Esse é um perigo muito grande, meu irmão. O fulano necessariamente ele não vai mentir. Não quer dizer que ele vai mentir. Mas ele pode estar equivocado. Ele pode estar vendendo aquele belo peixe que venderam para ele. Você está entendendo? Eu vi, eu sou testemunha, é problema meu? Falei, irmão, vai com calma. Pelo que eu conheço desse irmão, me custa acreditar nessa situação. Passou 2 semanas. Pastor, eu queria até pedir perdão para o pastor. Naquele dia eu vim falar daquele irmão. Depois eu descobri que não é nada disso a história. Eu falei, amém, irmão, amém. Entende, irmão? Então, nós temos que tomar muito cuidado com palavras, né? E às vezes tem uns que são mais precipitados, né? Pega o telefone, aí ouve aquela fofoquinha. Legal, tá bom, tá jóia. Não vai nem pro telefone, vai direto pros e-mails, que tem logo um monte de contato relacionado, põe ali a fofoca. Irmão, eu soube. Tchum, joga na rede mundial. Cuidado, irmão. Uma coisa Jesus falou que eu temo muito. Por tuas palavras serás julgado. Por tuas palavras serás condenado. Então, se não é problema teu, meu irmão, ninguém pediu para você botar a mão no teu bolso, ninguém está pedindo nada para você, deixa para lá. Palavras são perigosas. Existe aquela palavra que tu está assim, só comentando, conversando, todo mundo pensa, todo mundo tem direito de pensar e se expressar, falar do que acha, mas cuidado, para você dizer, foi isso, ou é isso mesmo, não, que é safado, que não sei o quê. Irmão, eu já fui muito chamado de safado, e a resposta para os meus adversários é muito simples. Aonde eu cheguei, Jesus Cristo não colocaria um safado. Só isso que eu digo. O trabalho que eu tenho, o ministério que eu tenho, nunca foi dado a nenhum safado. Essa é a minha resposta para os meus adversários. Já fui chamado de vagabundo, de safado, de desocupado, de um monte de coisa. A minha resposta é muito simples. Olhem para a minha vida. Hoje, os meus adversários, para olharem para a minha vida, eles têm que dar nó no pescoço, que eu estou muito alto. Estou muito alto, mas muito alto. Tem mais perguntas? Uma pergunta do Lindolfo. Os mortos que ressuscitaram no brado na cruz que Cristo deu, quem são? A Bíblia diz que eram santos. Subentende-se santos ali antes do ministério de Jesus. Alguém que talvez, para ter essa identificação, ou quem sabe o episódio, talvez não necessariamente uma identificação, mas diz que foram vistos por muitos, talvez até tenham identificado, aquele ali é fulano, cicrano, não necessariamente lá atrás, Abraão, ou não sei quem que ressuscitou, não, mas alguém que recentemente
estava nos sepulcros ainda antes do ministério de Jesus. Nos dá a entender isso. Mas quem exatamente são esses, ou o que se deu depois da vida deles, é muito complicado, porque a Bíblia encerra a história aí. A Bíblia conta esse episódio, acabou ali, pronto. Ninguém mais tocou no assunto. É um assunto único que nós sabemos, cremos pela testificação do Espírito Santo, que aconteceu, que é fato, mas dali para frente a história se cala. Então, se a história se calou, nós somos obrigados a nos calarmos também, né? É uma pergunta do irmão Rodrigues. Uma pessoa que perde a graça pode retornar a ela? Não é tão fácil. Nós sempre ouvimos aquela velha frase, né? Como são duras as correntes que prendem um desviado. Eu já vi muita gente dizendo, eu ainda vou voltar para a igreja, ainda vou voltar para a igreja. Tá bom, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos... Um dia até consegue voltar, eu vi tanta gente voltar, mas não é fácil não. Perder a graça de Deus e recuperar essa graça, irmão, é uma luta sangrenta. É uma luta, como se costuma dizer, desigual. É uma coisa horrível, horrível mesmo. Por exemplo, tu vê que pastores que perderam o púlpito, esses nunca mais voltam para o púlpito. Nunca mais voltam para o púlpito. O pastor que um dia perdeu um púlpito, ele nunca mais volta. Isso aí é fato, não adianta, nunca mais ele volta. Agora, uma pessoa que se desviou da igreja, ela pode voltar? Pode. Agora, não é fácil não, é difícil. Eu falo que pode por quê? Pelas experiências e pelas coisas que Deus já mostrou. Aqui mesmo, por exemplo, quando pessoas se desviaram daqui, e aí veio o episódio da prisão. Quando veio o episódio da prisão, o Espírito Santo falou, isso aí vai servir para muita gente entender o que não tinha entendido. Então eu estou dando a chance para que quem quiser retornar, retorne. E eu anunciei isso aqui. Alguns retornaram e não se firmaram. Outros não tiveram coragem de retornar porque tinham abandonado o barco. Teve gente que abandonou o barco justamente durante o período da prisão, que era o mais glorioso. Agora, aqueles que foram rebeldes, lembra dos rebeldes? Um grupo de um cidadão aqui que pensava que era pastor e que quis fazer uma armação para tomar o púlpito como se isso fosse possível. Olha a loucura do ser humano onde chega. Aí, esses, Deus falou, desses aqui não, nenhum pisa aqui. E Deus mostrou várias vezes que eles não poderiam pisar. Se eu deixasse eles voltar, quem perderia seria eu e perderia muito. Mas outras pessoas que saíram do ministério na sua, sem problema, apenas pela sua própria fraqueza, esses poderiam voltar. Então, existe esse episódio. Deus retorna sim com a sua graça. Mas dos que voltaram no período da prisão, eu não me recordo de quem permaneceu aí não. Eu vi muitos irem embora. Pastor, quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. Antes deles pecarem, eles andavam nus ou tinham alguma veste celestial? Não, não existe veste celestial, tá? A partir do momento que está na terra, as vestes são terrenas. O que existia no paraíso era um clima propício ao homem estar até nu. Hoje temos estações, né? Isso é muito enfatizado no tempo de Noé, que haveriam as estações. Então tem o frio, tem o quente. Nós usamos roupas de acordo com isso, de acordo com o clima. No tempo de Noé, ou no tempo de Adão, nós entendemos que o clima não havia necessidade dessas roupas tão divergentes que hoje nós possuímos. Isso é uma ideia que nós temos. Agora, que veste Adão tinha? Adão, pelo que nós entendemos, ele não tinha veste nenhuma. Ali entram simbologias do nu, da graça, do pó, que é pecado, a serpente, que é Satanás. Uma série de simbologias são aplicadas ali em Gênesis, simbologias importantíssimas para entendermos, inclusive, Apocalipse. Então, o nu de Adão ali é a ausência da graça de Deus, depois que ele peca. E antes, eu acredito que Adão não tinha roupa nenhuma, nem Adão, nem Eva.
Porque a própria Bíblia diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Como que eu vou aplicar isso a uma situação espiritual? Diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois do pecado, perceberam que estavam nus e foram se esconder. Fizeram folhas de figueira, vestes, etc. Isso é outra situação. Então, aqui nós temos a palavra nu aparecendo 2 vezes com 2 sentidos diferentes, tá? Então, para mim, né? Cada um é livre para pensar. Antes de Adão pecar, ele não usava roupa nenhuma. Até mesmo porque o clima existente sobre o planeta Terra não exigia nenhuma veste, não tinha porquê de veste. Nós vivíamos, eu estou conservado, né, irmão? Era um tempo bem diferente, né? Pastor, podemos dizer que as curas da Igreja Mundial é do diabo? Irmão, não é nem do diabo, simplesmente não é cura. Não dá nem para dizer que é do diabo. Se fosse nos terreiros de macumba, pastor, lá nos terreiros de macumba está acontecendo cura? Sim, o diabo faz sinais, prodígios e maravilhas. Eu vi nos terreiros de macumba. Temos pessoas aqui na igreja que foram curadas, viram curas dentro do terreiro de macumba. Sim, que são aquelas curas falsas. Tira a enfermidade de um pé esquerdo e joga no pé direito, tira de um braço e joga na perna. É o velho pacto dos cavaleiros que nós sabemos que existe na macumba, porque o diabo não faz o bem, ele usa um engodo para prender a pessoa, é isso que ele faz. Agora, na Igreja Mundial, nem diabo não está curando lá. Na Igreja Mundial são apenas falsos testemunhos, né? Como manifestações demoníacas de pessoas pagas. Isso aí a gente já viu bastante, né? Está impregnado aí nas nossas mensagens. É uma pergunta do Rômulo de Santa Catarina. Pastor, quando o senhor fala sobre perder o púlpito, isso é se desviar? E quem deixa o púlpito pode sentar no banco? Sim, quem deixa o púlpito pode sentar no banco. Se passar pela feira e comprar todos os pacotes de humildade que existir. É aí que está a dificuldade. Você acha que uma pessoa que liderou, que esteve no púlpito da igreja e tal, e de repente você acha que ela vai ter humildade suficiente para sentar no banco? Você acha que Saul não é um bom exemplo? Em que Deus vem e fala para ele pelo profeta Samuel: tu não és mais rei, com todas as letras. Ele reconheceu que Deus havia levantado um outro rei, que era Davi. A prova de que ele reconheceu, qual é a prova? Ele perseguiu, ele gastou metade do seu reinado atrás de Davi, querendo matar Davi. Por quê? Porque ele sabia que Davi era um rei que ia assumir o lugar dele. E ele não queria. Então, ele, sabendo que não era mais rei, e vendo que um novo rei despontara, ele quer matar esse rei. Por quê? Porque ele não tem humildade para chegar diante desse rei e dizer: eu reconheço que o Senhor te elegeu e me rejeitou. Assume o trono. Ele lucraria, mas lucraria muito. Ele lucraria muito, mas cadê a humildade de um homem que é o dono da empresa, depois se tornar funcionário dela, se tornar um auxiliar, um faxineiro, um subgerente? Cadê essa humildade? Essa que é a questão, meu irmão. O problema do homem é a humildade. Faltou humildade. Então, uma pessoa pode sim continuar na obra de Deus em outras posições. Deus não tem só púlpito. A obra é feita só com púlpito? Não, a obra não é feita só com púlpito. A igreja é um complexo muito grande. Mas tem gente que não enxerga outra posição. Teve aquela, não aceita perder, não entende que perdeu, mas Deus tem outros planos. Agora, cadê a humildade para aceitar outros planos inferiores? Não inferiores diante dos olhos de Deus, mas inferiores diante dos olhos dos homens. Porque todo projeto de Deus é útil, é necessário e é glorioso. Mas nem todos nós entendemos dessa maneira. Essa humildade, irmão, tem que ser buscada com todas as forças. Deus, o que tu quer da minha vida?
Outras pessoas estão dizendo assim, Deus, eu quero ser, sabe? Estão querendo estipular para Deus o que querem ser, enquanto que outros estão dizendo, Deus, o que tu queres que eu seja? A humildade vai se revelando aí, né? E ele perguntou outra coisa, né? Se perder o púlpito é se desviar. Não, tem outros espaços. Agora, as pessoas, outra coisa, veja bem, eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante. Perder o púlpito, veja bem, meu irmão, perder o púlpito não quer dizer simplesmente ter saído de trás de um púlpito. Não é isso. Hoje existem muitas pessoas que estão atrás de púlpitos, mas não são pastores, não são líderes, não têm o chamado de Deus para estar ali. Aquele púlpito não é reconhecido por Deus, ele não tem o chamado, ele não é ungido, ele não é o pastor, Deus não revela nada para ele, aquele projeto ali não existe diante de Deus. Então ele vai e perde isso aí. Ele não perdeu o púlpito. Existe todo um chamado, todo um ministério para esse camarada. Se ele entender a obra de Deus verdadeiramente, ele pode alcançar ainda e ir para trás de um púlpito, porque o que ele tinha não era de Deus. Compreende isso? Quantas pessoas eu já encontrei, principalmente quando ali na Central do Brasil tinha aquelas banquinhas que vendia CDs evangélicos, tal, eu parava às vezes, ficava conversando com um irmão e com outro, e quantas pessoas dizem assim, não, eu já fui pastor, estou querendo voltar, mas eu já fui pastor. Mas meu irmão, não, mas você nunca foi pastor. Por que você diz que eu nunca fui pastor? Seu entendimento bíblico. Você não fala coisa com coisa. A sua visão bíblica é toda deturpada. Nunca você foi um pastor. Um dia Deus ainda pode te colocar assim atrás de um púlpito. Agora, se você tivesse sido um pastor, aí pode ter certeza, você nunca mais voltaria para ele. Entendeu a diferença, irmão? Aquele que realmente é chamado por Deus e colocado atrás de um púlpito, esse, se perder, nunca mais. Agora, aquele que está atrás do púlpito, mas não foi Deus que botou, aquilo não é um púlpito visto por Deus, Deus não considera, não tem ali o projeto de Deus, esse verdadeiramente pode ainda alcançar alguma coisa, se sair daquilo ali, se reconhecer que aquilo ali não passa de uma palhaçada, né? E quanto a isso, nós temos aí o grande exemplo dos batistas. O camarada é um moleque, ele quer ser pastor, sei lá por que cargas d'água, ele vai e faz um seminário, faz o seminário lá, Batista do Sul, ele faz o seminário Betel, que inclusive eu acho que está até falindo, porque não tem mais aluno. Aí ele faz um seminário, depois que ele faz o seminário, uma igreja vai e convida o cara para ser pastor, e ele pensa que é pastor. Por quê? Porque fez um seminário. Se ele não tivesse feito o seminário, ele nunca seria chamado para ser o pastor daquela igreja. Isso prova que está errado. Quem foi que disse que Deus levantou os seminários? Para formar pastor. Deus levanta seminários para dar conhecimento bíblico, não para formar em pastor. Uma coisa é o conhecimento bíblico, outra coisa é o deserto de Deus que trabalha por dentro do homem para capacitá-lo a ser um pastor. São coisas muito diferentes. E tem gente por aí achando que é pastor porque fez seminário. Não é mesmo. Amém? Encerramos aqui? Pastor, a gente conversa com pessoas evangélicas, se dizem evangélicas, né? E o que acontece? Muitas das vezes, pessoas até que têm um conhecimento, né? Mas a gente não sente a graça, a gente não sente aquele mover, né? Outras a gente até sente. Eu quero saber o seguinte, essas pessoas encontram-se desviadas, encontram-se
fora do propósito de Deus? Qual é Sim. a opinião do pastor? Não é opinião não, é convicção plena. Já essa experiência já faz parte da minha caminhada cristã. São pessoas que realmente estão desviadas dos projetos de Deus, já negaram revelações de Deus, já negaram chamados de Deus, e elas ficam desviadas dentro até das igrejas. Mas quando você vai falar com ela, é aquele assunto pesado, sem palavras que se encaixam, sem palavras que fluem. É um horror conversar com essas pessoas desviadas. Às vezes você pega uma pessoa que se desviou da igreja, mas se desviou pelas suas lutas, pelas suas angústias, pelas suas aflições, e você para conversar com uma pessoa dessa, você sente até a graça de Deus ali na conversa, você sente a bênção de Deus, você sente que Deus de alguma maneira está trabalhando na vida daquele irmão, está tendo misericórdia. E às vezes você pega pessoas que estão ativas dentro de alguns ministérios, algumas igrejas, e você para conversar, você quer mais dizer tchau, até depois, quer sair dali, porque você não suporta aquela pessoa querendo falar das coisas de Deus. Você sente que não tem Deus, não tem graça em nenhuma daquelas palavras. São pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, estão desviadas dos projetos de Deus, porque negligenciaram revelações que Deus deu às suas vidas. Eu tenho, inclusive, na minha parentela mesmo, tem uma pessoa, uma parente minha, que quando está falando, misericórdia. Se ela falar do diabo, dá até para ouvir, mas se tentar falar de Deus, meu irmão, é um horror. É um horror, fica uma coisa pesada, porque é pessoa que Deus já se manifestou, mas não teve humildade. Deus falou claramente, vai lá e senta no banco da geração Jesus Cristo, mas não teve humildade. Não teve humildade, a graça foi retirada. Nós já falamos sobre isso. Quem da dispensação passada, quem da era da evangelização, conhecer a voz da restauração e não tiver humildade para sentar no banco e aprender, vai secar que nem graveto no fogo. Isso é fato. Isso é o que Deus já nos tem revelado e é o que eu tenho visto claramente. Amém? Tem? Pastor, como saber discernir entre o chamado de Deus e o chamado do homem para exercer cargo na igreja? Isso é muito simples. É esquecer a voz de homens, porque homem não chama ninguém. Se chamar, é chamado falso. Sempre, por exemplo, eu estava contando aqui, estava precisando de uma pessoa para dar uma força aqui na obra, e orando, como eu falei para os irmãos, orando muito tempo, tal, de repente, a luz se abriu. Aí, eu conversando, inclusive, com a minha esposa, tal, vamos chamar o irmão Francisco, ver se ele pode dar uma força aqui. Aí, enquanto chama, não chama, passou aí alguns dias, uma semana ou mais, aí chamamos o irmão Francisco, não pastor, eu venho aí dar uma força assim. Eu falei, não vai atrapalhar nada em você? Ele falou, não vai atrapalhar nada. A obra transcorreu, o irmão Francisco está aí todo dia, dando aquela força para a gente. Aí um dia ele está conversando comigo, ele vê, pastor, vê como são as coisas. Naquela semana que o pastor me chamou, eu faço academia, mas me deu uma vontade de abandonar a academia, me deu uma vontade tão grande, que eu nem fui lá. Eu telefonei para trancar a minha matrícula. E também eu estava fazendo não sei o que mais, que ele falou, não me recordo, também não vou fazer mais isso não, vou parar de fazer isso. Ele parou com todas as atividades dele. Aí ele falou assim, pastor, quando eu parei com tudo, e fiquei assim, tipo, o que eu faço para não ficar parado o dia todo? Aí o pastor veio e me chamou. Ele falou, então eu tenho certeza que Deus que preparou tudo para eu estar aqui. Você entende, irmão, como as coisas acontecem? Agora, tem gente que está cheio de orgulho. Aí atribui infalibilidade ao homem. Por exemplo, eu sou o líder aqui, né? Eu sou o líder. Aí eu chego, vou consagrar, faz de conta, né, irmão? Faz de conta que a gente vivia em outro mundo e tal. Eu vou consagrar alguém a diácono, vou consagrar alguém a pastor. Aí o camarada está ali se sentindo todo incapaz, está vendo que não tem condição, mas ele
tem um orgulho, ele tem a vaidade. Aí ele diz assim, não, se o pastor me chamou, o pastor é um homem de Deus. Deus não falou comigo não, mas Deus falou com o pastor. Aí ele aceita ser consagrado pelo homem. Ele não teve nenhum sinal de Deus para aquilo, mas o orgulho dele é grande. Ele quer receber um título diante da igreja. Talvez com o título ele vai até se achar melhor do que todo mundo. É o que normalmente acontece por aí. Então, existe o chamado de Deus, sim, e existe apenas a convocação de homens. Agora, se a pessoa não quer se exibir, não quer se engrandecer e tem uma vida real com Deus buscando, irmão, eu fui chamado para ser consagrado pastor em Universal, na Nova Vida. A Nova Vida me cercou com todas as forças, fez de tudo para me cercar, para me levar para lá. A Batista dizia assim, o pessoal me dizia assim, faz um seminário para tu virar pastor, rapaz. Todo mundo vê que tu tem um chamado e não sei o que, faz um seminário para tu ser pastor. E enfim, quando eu recebi o último convite nessa era da Nova Vida, Deus tinha falado algumas coisas comigo e eu fiquei balançado. Falei, será que essa é a hora de Deus? Será que não é? Eu fui juntando as coisas e buscando, aí eu consultei um pastor que eu conhecia, eu falei assim, poxa, eu estou com um convite aí, eu queria orar com o pastor para ver se Deus dá alguma direção. Aí ele falou, tá, depois a gente ora no final do culto. Eu falei, tá certo. Acabou o final do culto, eu cerquei ele, pastor, vamos orar pelaquela situação? Ele falou, irmão, não vou orar não, porque Deus vai falar contigo. Eu falei, tá. Fui para casa, dobrei os meus joelhos, coloquei diante de Deus, não vi resposta. Fiquei em paz, não vi resposta. Saí, desci, fui lá no Mundial, em frente ao Mundial, encontrei um irmão. Conversando com esse irmão, contei a situação para ele, ele falou assim, irmão, e dentro de você, qual é a resposta? Aprendi uma lição, irmão, poderosa. Quando ele falou, dentro de você, qual é a resposta? Eu parei, fiquei calado, não dei resposta nenhuma para ele, mas já tinha resposta. Foi quando eu comecei a aprender a olhar para dentro de mim. São os sinais que a gente vai aprendendo com Deus. Às vezes nós estamos vivendo aqui, dos olhos para fora. A gente não consegue enxergar o que se processa dentro de nós. Aí quando a Nova Vida veio, e aí, vamos para a consagração? Eu falei, não, estou fora. Que isso, rapaz, tu vai ser consagrado? Eu falei, não quero não. Foi um escândalo. Aí as pessoas, os irmãos abençoados, aqueles que têm a língua maior, tal, cai para cima da gente. Aí eles foram. Um foi consagrado a isso, outro aquilo, e eu fiquei lá. Fiquei rejeitado no canto, E hoje? Cadê eles? Então, nós precisamos tomar cuidado. Chamado de Deus e convocação de homens. Então, existe uma estrada muito longa, e uma coisa que eu vi derrubar muita gente ao longo da igreja foram as consagrações. Títulos. O maior título que nós podemos ter é o de servo, porque para Jesus não importa quem tem título de sacerdote, de bispo, de presbítero, de rei, de chanceler, de presidente, isso não interessa. Lá a Bíblia diz em Apocalipse que vão se abrir o livro das obras. Vai se abrir o livro das obras, não vai se abrir o livro dos títulos. Ninguém será chamado por título. Presidente, apresente-se a mim. Vice-presidente, governador, sacerdote, não é? Fariseu, ninguém vai ser chamado lá no céu por título, mas vai abrir-se o livro das obras. Cada um de nós será julgado, condenado ou galardoado mediante obras. É isso que diz Apocalipse. Tem? É uma pergunta do Edson. Estar no banco da geração Jesus Cristo é o maior sinal de sermos servos? Não, maior sinal, não, porque tem pessoas que hoje são servos, espalhados pelo mundo, e ainda não conheceram o banco da geração Jesus Cristo, mas são servos. Vai chegar uma hora de conhecer, então eu não quero centralizar a coisa, tipo assim, quem não está no banco da geração Jesus Cristo não é servo. Agora,
quem já recebeu o chamado e o entendimento para estar no banco da geração Jesus Cristo, quem recebeu esse chamado e não se enquadrou, e esse chamado não é banco aqui, é Rua Mariano Procópio, número 37, não é isso. O banco da geração Jesus Cristo é um mover espiritual que existe hoje sobre o planeta Terra, alcançando velozmente os 4 cantos do mundo. Isto é o banco da geração Jesus Cristo. A divulgação da mensagem da restauração, é falar conforme a voz da restauração, aprender o que é restauração. Esse é o banco da geração Jesus Cristo. Então, quem recebeu esse chamado, mas não se enquadrou, esse não é servo realmente. Agora, quem está enquadrado nisso é um servo dentro do centro da vontade de Deus. E o que é glorioso é isso, porque muitos são servos de muitas maneiras, mas estar no centro da vontade de Deus é outra coisa diferente. Amém, irmãos? Ficamos por aqui então? Vamos agradecer a Deus?